Bom, no vídeo de hoje eu vou entrar um pouco no escopo da ideologia. Eu vou fazer uma espécie de vídeo-resposta à entrevista que a candidata Luciana Genro, socialista do PSOL, fez no programa De Noite, do Danilo Gentili. Claro que todo mundo sabia que ali ia sair farrapos, né? Porque é, a Luciana Genro é uma representante de esquerda clássica, ideológica. E o Danilo Gentili, o Roger, né, que é o roqueiro, que faz parte do programa também, são representantes de uma direita conservadora. Não é liberal nem progressista, é uma direita conservadora mesmo. Então se sabia que ali ia voar farrapos, ia voar farpas para todos os lados. E o vídeo bombou na internet, tem mais de 1 milhão de visualizações, né? Porém, eu não gostei. Eu não gostei porque é o seguinte, ficou uma guerra de senso comum, um querendo pagar mais de inteligente que o outro. Eu acho que papel meu como filósofo um pouco desmistificar ali o que foi dito. O roqueiro Roger, ele perguntou como é que ela se sente ao se identificar com a ideologia socialista, que já matou mais de 80 milhões de pessoas. A ideologia socialista que matou. Tá? Mas a Luciana Genro, ao invés... Eu sei, ela é uma pessoa inteligente, ela é uma intelectual. O Robaina, né, foi esposo dela, foi meu colega, inclusive, no curso de mestrado em filosofia, um cara muito inteligente também, um cara que realmente leu, estudou, conhece o socialismo. Creio que a Luciana também é assim. Mas ela respondeu usando uma falácia, a falácia do socialismo de verdade, dizendo que os regimes socialistas, né, que se disseram socialistas, que foram responsáveis por toda essa mortandade, não eram socialistas de verdade. E que ela ficava irritada por associarem o socialismo a esses movimentos. O que eu tenho a dizer é que isso foi um embate de senso comum. Senso comum de direita de um lado, senso comum de esquerda de outro. A primeira questão que precisamos resolver é: ideologia mata? O que é ideologia? Ideologia é um conjunto de ideias que pautam a nossa visão de mundo, a nossa interpretação sobre como as coisas são, como as coisas deveriam ser. Né? A ideologia, vamos dizer assim, desenha a nossa utopia de como queremos que o mundo seja melhor, como devemos agir, né? Ética, política, todas aquelas grandes áreas da filosofia. Então, eu disse já em outro vídeo a ideologia como um óculos, que no grau certo nos ajuda a ver melhor o mundo, mas no grau errado ela turva a nossa visão e faz a gente enxergar tudo turvado, né? Tudo errado, tudo distorcido é a palavra mais adequada. O papel da filosofia é justamente denunciar o uso no grau errado da ideologia. No caso do Roger e da Luciana, me parece que os dois estão com seu óculos um pouco errado. O Roger, como um cara da direita, ele tenta demonizar o socialismo, dizendo que matou, não sei. Ele até não falou, mas eu já vi na internet gente que diz assim: socialismo matou mais que o nazismo. E a Luciana tenta dizer: não, mas esse que matou não era o de verdade. Na verdade é o seguinte: o socialismo, a ideologia socialista, ela parte do princípio que há diversas contradições no capitalismo que colocam um ser humano em confronto com outro ser humano, em disputa, e isso gera os mais variados tipos de violência e opressão. E ela prega, então, lá no Karl Marx, que ela até disse que o Karl Marx se revirava no túmulo quando esses regimes associavam suas práticas ditatoriais ao Karl Marx, e realmente eu acho que se revirava. A solução para isso é superar o capital, que são as relações de trabalho que causam esse confronto entre os seres humanos.
não tem nada de distribuir bens, de fazer caridade, isso não é socialismo, isso é, sei lá, cristianismo, sei lá, mas não é o socialismo do Marx. Marx se supera o capital, se supera a necessidade de existir a propriedade privada para dizer o que é meu, o que é teu, e principalmente a grande contradição que o Marx vê no capitalismo é a seguinte, que a forma de produção, ela não acompanha a necessidade de uma sociedade, mas sim o interesse econômico e do burguês, né, que ele falava, ele usava esse termo do burguês. Então, por exemplo, a linha de produção ela não está alinhada com as necessidades da sociedade. E numa proposta de economia socialista não seria assim. Não se produziria para enriquecer, para gerar lucro, né? Mas sim se produziria para cumprir as carências sociais. Então, dentro do marxismo, né, lá no Marx, não tem a necessidade de matar ninguém, muito pelo contrário. O sistema, a ideologia proposta por Marx é justamente para morrerem menos pessoas. Porque temos que lembrar que na época do Marx, era na época da industrialização, tá? Que milhões de pessoas, em nome do capitalismo, morriam na linha de produção. Muito mais de 80 milhões. Se pegar, a gente hoje vive uma fase tranquila do capitalismo. Mas naquele tempo do Marx não era bem assim. Eram milhões de pessoas, crianças, mulheres, velhos, morrendo na linha de produção em nome do dinheiro, para enriquecer o seu chefe, o burguês, e para não morrer de fome, né? Até, não se engane, eu nem queria entrar muito nessa questão, que senão parece que eu estou competindo quem matou mais, quem matou menos. Mas o capitalismo, principalmente século XVIII, século XIX, para ele se instituir, ele matou muito mais do que nas revoluções comunistas. E sem falar que ainda mata de fome, quando a pessoa não tem dinheiro para um tratamento adequado médico, mata milhões. As próprias disputas por dinheiro, né, do tráfico de droga, do assalto, quando alguém comete um latrocínio, tal. O latrocínio por quê? Porque o roubo só pode roubar se há uma propriedade privada instituída. Tipo, esse carro é meu, e alguém vai roubar ele e me dá um tiro, né? É uma consequência daquela existência da propriedade privada e da desigualdade social que não permite que todos tenham aquilo, né? Mas eu não quero entrar nessa competição. Eu acho que é uma infantilidade tremenda dizer qual matou mais, qual matou menos. Mas todos mataram. A ideologia socialista gerou morte. Principalmente na tentativa de colocar. Se a tentativa não era compatível com o pensamento de Marx, tudo bem, não era compatível, mas mesmo assim ela matou milhões de pessoas. O capitalismo também, para ele ser instituído, matou milhões de pessoas. Hoje, ele é quase homogêneo em todo o mundo. E então, ainda milhões de pessoas morrem. Mas, ainda bem, ele está numa forma muito mais tranquila do que há 2 séculos atrás. E a questão do nazismo, eu não posso deixar terminar esse vídeo sem falar disso, tá? Eu acho assim, se dizer a ideologia matou, a única ideologia que dá para dizer que realmente matou, e ainda mata, né? Claro que não nas proporções de como foi nos anos 40, é o nazismo. Por quê? Porque o socialismo, embora na sua tentativa de implantar matou muita gente, ele não quer isso, a ideologia não busca isso, a ideologia não quer que ninguém seja morto. O capitalismo é a mesma coisa. O capitalismo, para ele funcionar bem, ou até as propostas mais novas, liberais, né, ele não quer que mate ninguém. Ele não propõe, no conjunto de ideias, não está a necessidade de matar alguém. Ele só mata se for mal implantado. O socialismo também só mata se for mal implantado. Já o nazismo é o contrário. Na ideologia do nazismo, há toda uma parte que é chamada de solução final, que fala em matar judeus, exterminá-los, né? Varrê-los da face da terra, desumanizá-los. Então, o nazismo é o contrário do capitalismo e do socialismo. Se ele bem aplicado, ele mata pessoas. Para fazer a analogia do que eu estou dizendo, vamos imaginar o carro e o revólver. Os dois matam pessoas. No Brasil, são milhares de mortes no carro, milhares de mortes com arma de fogo. Acho que talvez até mais no carro. Mas o carro não foi feito para matar. O carro só mata se ele for mal utilizado. Já a arma de fogo é o contrário. Ela foi feita para matar. Se ela for bem utilizada, ela mata. Então, essa é a analogia. A ideologia nazista era como um revólver.
Para ela bem funcionar, ela precisava matar. Já a ideologia socialista e a economia capitalista é diferente. Ela só mata se for mal utilizada. Então, ideologias à parte, em nome do socialismo se matou muito, em nome do capitalismo se matou muito, mas são como carros, né? Já o nazismo, essa sim, ela tinha a morte na sua teoria. E como eu falei no vídeo anterior, que eu vou colocar o link aqui na minha direita agora, essa questão ideológica da disputa do socialismo, do capitalismo, é uma disputa atrasada. Já está, vamos dizer aí, 50 até 100 anos atrasada. Não vale a pena seguir. Hoje, o que mais importa é o pragmatismo político, né? A esquerda e a direita hoje acabam funcionando dentro do capitalismo, né? Então, essa discussão ela fica meio no campo intelectual, meio intrínseca. Não pense que a Luciana Genro, eleita, ia fazer uma revolução socialista. Eu descreio disso. Isso é quase impossível. Até porque, eu vou dar a barbada, toda revolução ela tem que vir do povo, e do povo esclarecido. A Revolução Francesa, ela só funcionou por quê? Porque o burguês, naquele determinado momento da sociedade, ele tinha mais acesso a bens culturais e era mais esclarecido do que a monarquia. Isso permitiu que o movimento viesse, porque naquela época a burguesia ficava embaixo da monarquia, tá? Ele viesse de baixo para cima, ele viesse da massa e tomava a superfície da ordem social. Já as revoluções comunistas que houveram no mundo não foi bem assim. Geralmente tem um líder, um cara revolucionário, alguém que é intelectual, alguém que é militar, alguém que é político, alguém de cima, que tenta convencer o povo que até pelo próprio funcionamento do capitalismo não é esclarecido, não tem acesso à cultura, e acaba se tornando um regime ditatorial, o que é completamente contraditório com a proposta do Marx. Então, é isso, pessoal. Tá? Então aqui você clica e vai e assiste esse último vídeo que eu falo de esquerda e direita hoje. Aqui não tem muito mais espaço aí para performance ideológica. Aqui no lado eu coloco os vídeos de games, perdão, para você assistir os vídeos de gameplay que eu já fiz aqui no canal. E aqui em cima o link para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curte filosofia, curte esse tipo de discussão. Se curtiu, por favor, dá o joinha, clique no curtir, compartilhe com os amigos para mais pessoas assistirem. Se quiser até coloca no favoritos. E se não gostou, cara, por favor, comente com respeito, né? E vamos tocar em frente. Valeu, até a próxima.